Nosso programa de hoje, o nosso diálogo, né, começa com um assunto que está chamando a atenção das famílias e dos educadores, né, é o uso abusivo da internet pelas crianças e adolescentes. Em janeiro, o campus de Fortaleza do IFCE convidou a psicóloga Fabiana Vasconcelos para falar sobre brincadeiras perigosas e o impacto da educação para o mundo digital. Para os servidores do IFCE durante o encontro pedagógico. Seja bem-vinda ao programa, Fabiana. Muito boa tarde a todos, obrigado pelo convite e por esse espaço de debate sobre um tema que é tão interessante, principalmente essa semana. Também está aqui com a gente no IFCE no diálogo, a psicóloga do campus de Fortaleza do IFCE, Caroline Furtado Nogueira. Seja bem-vinda também, Carol. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gente, a psicóloga Fabiana, ela representa o Instituto de Me Cuida, que nasceu após um jovem cearense de 16 anos perder a vida praticando o jogo do desmaio. Então, visando preservar a vida de outros jovens, o Instituto desenvolve pesquisas, estudos e mantém uma troca permanente de informações com outras entidades no mundo. Então, Fabiana, conta pra gente como é o seu trabalho de conscientização das famílias em torno da educação para o mundo digital. Bom, em 2014, quando nós iniciamos essa jornada, a gente pouco conhecia da disseminação dessas práticas no Brasil. Não que elas já não tivessem ocorrendo. Na verdade, quando a gente começou a estudar, a gente percebeu que junto com o aparecimento das plataformas de vídeo no Brasil, iniciou-se também o que a gente denomina de era de desafios online. E em 2014 nós perdemos o Dimitri em Fortaleza e os anos subsequentes nós temos informalmente adquirido dados de vítimas do Brasil através de famílias e também de mídias e reportagens. Então, nós começamos um trabalho onde a gente pudesse levar a conscientização para adultos, principalmente, a princípio, né, que é a parte do conhecer do Instituto, porque nós não estamos atentos, ainda não conhecemos como adultos a extensão dos riscos e consequências do mundo digital e da disseminação dessas práticas. O segundo momento é o compreender. É eu compreender do que se trata. Agora que eu conheço isso, eu preciso compreendê-lo profundamente para saber o que eu, como adulto, posso fazer. E o terceiro momento é o momento de prevenção. A prevenção, ela pode ser feita entre famílias e nós temos programas designados para crianças e adolescentes que a gente chama de oficina do brincar. A gente não leva palestra para adolescente, isso é pontual e ela não funciona, né, de uma forma efetiva. Então, nosso lema é conhecer, compreender, prevenir para adultos e crianças e adolescentes. Agora pergunta para Caroline Furtado, é psicóloga do campus de Fortaleza, né, do IFCE. O campus, né, assim como outras instituições de ensino, né, possui estudantes de todas as faixas etárias. E são jovens que ainda precisam de acompanhamento familiar, né, e por parte da instituição também. E qual a orientação que você daria de um modo geral para os pais, assim, né, para prestarem mais atenção aos estudantes? Existe alguma orientação geral, assim, só? Tudo bem que há vários casos específicos, mas qual a orientação geral que se dá para os pais? A gente sabe que hoje em dia, né, esse acesso à tecnologia, às mídias digitais, ele está muito difundido. E os adolescentes, os menores de idade, muitas vezes estão acessando conteúdos inapropriados, estão ficando conectados por muito e muito tempo, têm estabelecido contatos com desconhecidos, têm se exposto, postando informações pessoais, fotos e vídeos. Então, parece que as gerações mais jovens estão cada vez mais cedo acessando essa tecnologia, mas falta maturidade para lidar com muitas coisas que vêm através desse mundo digital. Então, para os pais, as famílias, eu oriento que eles estabeleçam algumas regras quanto ao acesso, né, desses menores de idade, dos seus filhos na internet, que eles limitem o tempo que eles ficam conectados. Desculpa, estabelecer regra, uma delas seria delimitar o tempo, então? Sim, acompanhar o conteúdo que eles estão acessando e conversar abertamente, de forma franca, sobre os cuidados que eles devem ter, né, nesse acesso a esse mundo digital, né, assim, falar sobre a segurança no ambiente, né, digital, na internet, nas mídias sociais. Então, essa conversa ela tem que ser aberta, tem que ser franca, de modo que o menor também se sinta à vontade para estar consultando o pai, a mãe, né, o responsável diante de alguma suspeita, para buscar orientações.
Fabiana, Posso completar? Ela quer completar. pode. É uma boa forma de iniciar para os pais que estão ali, e agora? Para onde é que eu vou? Né? Eu não posso acessar a Carol diretamente, nem acho que pode acessar a gente diretamente. Para onde eu vou para iniciar esse conhecimento? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem o que a gente chama de Manual do Uso da Internet para Crianças e Adolescentes, desenvolvido por médicos, pediatras, que são envolvidos com a saúde no mundo digital. É um grupo no Brasil de pediatras. Nós somos coparticipantes do Instituto de Me Cuida e com uma série de outras instituições importantes sobre a internet. Nesse manual especifica claramente todos esses caminhos, de 0 ano de idade até a adolescência, do tempo, do uso, de como se desconectar, como a família pode conviver com a digitalidade de uma forma saudável. Tá, só se puder repetir o nome desse manual. É o Manual do Uso da Internet para Crianças e Adolescentes. Você encontra no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele é um arquivo digital, você pode ler na internet, você pode baixar e tê-lo em casa, você pode ler com as crianças. Ele é super acessível. Agora, Fabiana, a gente falou muito de prevenção, né? Mas no caso, quando a família normalmente descobre um mau uso da internet, muitas vezes o adolescente já está em perigo, né? Então, o que fazer nesse momento? Descobriu que o filho, que a filha já correu um perigo, e agora? Bom, no momento do perigo, aí a gente tem que tomar algumas medidas realmente um pouco mais drásticas, né? A limitação do que ele está vendo, do acesso que ele está tendo, naquele momento, se você realmente perceber que o seu filho, a sua filha está em perigo, ele tem que ser retirado. E a gente recomenda a busca de um especialista, porque a gente não sabe a extensão de onde aquela criança foi. O nativo digital, que são as crianças que nasceram com a internet fazendo parte da vida deles, eles têm uma profundidade de acesso à internet que a gente, como adulto, que não nasceu na era digital, compreende. Então, a gente pede que eles estamos com um problema em casa, então vamos limitar esse acesso, vamos retirar no momento e vamos buscar a ajuda de um especialista. Isso é o que a gente, no momento do perigo, recomenda. Mas que tipo de especialista é esse? O psicólogo seria o primeiro, porque vai ser nesse momento de escuta do que esse adolescente está passando, que ele pode falar de ansiedades ligadas ao uso da internet, ele pode falar de um cyberbullying, ele pode falar do bullying, ele pode falar da motivação para participar de certos grupos, ou de uma dependência até de jogos online, de pessoas que estão dentro desses jogos online que são estranhas e agora têm pedido informações a respeito. Então, toda essa abertura talvez não possa acontecer em casa. E um psicólogo, ele ajuda muito a trazer esse caminho, né? E ele vai passar por um momento em que os pais se retiram, não, então não estamos vendo o perigo, vamos conversar sobre esse perigo, o que é que você está correndo, mas limitar naquele momento mesmo. Você está ouvindo o programa IFCE no ar, a gente está no quadro Diálogo, conversando com as psicólogas Fabiana Vasconcelos e Caroline Furtado sobre o uso abusivo da internet por crianças e adolescentes. Eu tenho uma pergunta para as duas psicólogas, fica à vontade. Nós, como pais, né? A gente tem que invadir a privacidade da criança, do adolescente, para tentar, por questão de segurança, tipo, vamos ter que vasculhar mesmo, assim, ou é melhor conversar e esperar que haja uma consciência das crianças e dos adolescentes também? Acho que quando a gente fala de criança, a gente tem que ter muita clareza, né, do entendimento dela a respeito de alguns assuntos. Então, na fase da infância, é muito importante os pais estarem mais presentes, estarem de fato monitorando o tipo de conteúdo que aquele filho está acessando, né? Tem até algumas ferramentas que você pode estar usando para, né, bloquear o acesso a alguns sites. Sim. Então é importante, e a questão também de monitorar esse tempo em que ele fica conectado. Com o adolescente, com o jovem, como eles têm mais maturidade, a orientação é para se conversar, né? Assim, ter esse diálogo franco, né, existente em casa, alertar sobre os riscos, falar para os adolescentes, por exemplo, que a intimidade deles é preciosa, que deve ser preservada, que ele não deve expor a qualquer um, para ele tomar cuidado com as publicações, né, as postagens de imagens, de informações pessoais na rede. A internet é um lugar que é muito complicado para você ter arrependimentos. Você não consegue apagar um registro totalmente, né, não tem muito controle sobre o que você publica. Alguém pode salvar, pode compartilhar aquela imagem, aquela informação. Então, tomar certos cuidados, conversar sobre a segurança no ambiente digital. Assim como a gente tem que ter certos cuidados na vida real, por assim dizer, a gente também precisa cuidar da nossa segurança
no ambiente virtual. Eu acho que a regra é a mesma, né? Quando a gente escuta assim, com quem você vai sair, então assim, com quem você está falando, a mesma regra. É a mesma regra. O Rodrigo, que é psicólogo e é um dos diretores da SaferNet no Brasil, ele diz que a internet é uma praça com 3 bilhões de pessoas. Então, se a gente precisar trazer isso para o mundo concreto, e se você conseguir visualizar como pai, você deixaria o seu filho numa praça com 3 bilhões de pessoas e eu te pego mais tarde, né? Te pego daqui 2 horas? Né? Será que a gente deixa os filhos na Praça do Ferreira e diz, filho, eu vou te deixar aqui 5 horas, mamãe te pega? Já que isso acontece, a gente tem uma visão concreta do perigo que pode existir ali. Então, a gente tem que ter essa mesma visão concreta do perigo que tem no mundo online. Não é porque a criança está dentro de casa ou ela está usando um aparelho, que é uma tela, que ela está protegida dos riscos. Os riscos emocionais de uma exposição, como a Carol falou, um cyberbullying, ou você ser submetido a um desafio, ele é muito mais perigoso, talvez, do que uma praça. Então, monitorar, concordo exatamente com o que a Carol falou. Criança tem que ser mesmo monitorada. Num diálogo, né? Você está detetive da criança, não, né? Vou olhar o que foi que ele olhou agora, né? Não, filho, senta aqui junto, vamos acompanhar. O que é que você está assistindo? Quem é o seu youtuber favorito? Por que você assiste? Um diálogo sobre isso também, desde pequenininho, e monitorando. E com relação, né, aos jovens também ficarem alertas a alguns sinais, né, que eles podem estar apresentando. Né, alguma mudança de comportamento brusco, Isso é pode importante, ser que sinais, um né? sinal para você estar, né, conversando, né, inquieto, a pessoa tem um comportamento e de uma hora para outra parece que muda demais, né, fica muito introvertido, mais recluso, né, acaba se escondendo, evitando contato, está mais retraído. Deixa eu fazer uma pergunta como leigo aqui. No caso de uma criança adolescente ou adolescente, ela se tranca muito no quarto e fica muito tempo no celular, isso é preocupante ou é normal? Criança e adolescente não pode se trancar. Né? A gente diz muito que tem porta, mas não tem chave, não tem Entendi. tranca. A privacidade de um espaço onde só eu faço algo para mim, ela tem que ter uma maturidade emocional para isso. Eu tenho que me responsabilizar por aquilo que está acontecendo. Certo. Então, a criança ou adolescente, a Carol já mencionou, ela ainda não tem essa dimensão, essa preparação. Então, eu entregar um eletrônico com uma exposição a tudo que está dentro desse mundo de 3 bilhões de pessoas, eu estou dizendo a essa criança que ela tem maturidade para lidar com aquilo que não é verdade. Então, não, quartos trancados com eletrônicos a gente não recomenda. Uhum. Uma vez eu assisti uma palestra tua, Fabiana, que você falava que a partir dos 12 anos, né, a pessoa tem a tendência ao desafio, né, que é se Isso. mostrar madura. Comenta um pouco sobre isso. Pronto, é o cérebro adolescente. A gente tem que compreender o que é que está acontecendo. Essa faz parte do compreender, né? De conhecer os riscos é bem para compreender. O compreender é que a criança, quando ela chega nessa fase muito conhecida como a pré-adolescência, né? Esse é o nome mais comumente usado, ela vai ter uma mudança realmente biológica, neurobiológica. Ela tem um sistema límbico, que é um sistema interno que fica entre os 2 hemisférios do cérebro, que vai estar num alto comando aí. Esse sistema límbico é um sistema de sobrevivência. Aos 12 anos de idade, esse ser humano ele olha para o grupo cuidador e diz, eu não posso mais sobreviver com eles, eu tenho que sobreviver no mundo. E aí ele vai tentar ser indivíduo nesse mundo. Isso é assim para todo mundo. Isso é assim para todo mundo. O desafio de eu testar meus limites faz parte do processo de amadurecimento. E a adolescência ela é muito forte porque ela também neurobiologicamente produz um neurotransmissor chamado dopamina, onde ele tem um impulso que diz, é o hormônio do prazer, né? Ele vai lá e diz, faz que é bom, faz que é bom, faz que é bom. O adulto, ele tem um córtex pré-frontal maturado, desenvolvido, onde quando a dopamina lança esse vai que é bom, a gente para e diz, não, deixa eu analisar isso aqui, deixa eu refletir sobre isso. A gente avalia os riscos, né? Avalia os riscos, as consequências, o que é que vai acontecer comigo, com o outro, né? E aí a gente tem um período de decisão, né? Não, eu preciso pensar sobre isso, quem diz isso é adulto. O adolescente, ele não tem essa maturação pronta, porque o córtex pré-frontal, ele só matura por volta dos 25 anos de idade. Então, ele precisa ainda muito do guia do adulto, de dizer, né, será que está correto? E sempre num processo analítico, para ajudar ainda mais que essa maturação ocorra, né? Porque eu preciso dizer para o meu filho, não faça isso. Será que isso é bom? Para quem que é bom? Por que que é bom? Para que ele comece a usar esse poder reflexivo, quando você não estiver presente, aí entra esse aprendizado de reflexão em ação. Minha mãe vive me perguntando, será que é bom?
Será que eu devo fazer? Ele se questiona. Nós estamos conversando com as psicólogas Fabiana Vasconcelos e Caroline Furtado no programa IFCE no ar. Nós estamos falando sobre o uso abusivo da internet por crianças e adolescentes. Eu tenho uma pergunta para as duas também, fica à vontade para responder. É importante também que o adulto, o pai, a mãe, eles se atualizem sobre o que está acontecendo na internet, sobre desses desafios aí tolos, né, que prejudicam a saúde, às vezes causam até morte, enfim, essas modinhas de internet. Eles têm que também procurar se atualizar, assim, sobre o que possivelmente o seu filho esteja vendo na internet. Sim, com certeza. É importante estar ciente do que é que está. É que tem pai que é meio alheio a isso. Como a Fabiana falou, né? Hoje a gente tem os nativos digitais. A gente vê essas gerações mais novas navegando na rede com uma desenvoltura que impressiona mesmo, né? Então, assim, temos que tentar acompanhar. Claro que, né, a gente entende as limitações, né? As diferenças de gerações, as diferenças de acesso mesmo, né? A informação, enfim, mas sim, imprescindível tentar estar mais próximo dos filhos, né? No que eles estão ali vivendo, né? Participar mais ativamente da vida daquele filho. Fabiana, assim, onde é que está mais o perigo? É no youtuber, é no jogo, no game? Onde é o RPG? Onde é a porta de entrada do perigo? A porta de entrada é onde não tem monitoramento. Essa é a porta de entrada, porque vai depender de cada criança onde é que ele está socializando. A gente tem um caso de uma escola aqui em Fortaleza, onde eu fui fazer uma prevenção, um grupo de jovens de 15 anos, e a gente se sente muito à vontade nesse grupo, que é um grupo sem julgamento, né? Nessa oficina do brincar. E um dos adolescentes disse, o meu amigo morreu disso. A gente joga RPG e ele perdeu, e o desafio foi ele fazer o jogo do desmaio. Mas isso não é divulgado, eles não falam para o mundo que isso acontece, mas ali naquele momento ele se sentiu confortável o suficiente. Então aí é RPG. Mas aí tem o jogo do Xbox, aí tem o jogo do PlayStation, aí tem o envolvimento com a socialização via YouTube ou plataformas de vídeo. Então, o que os pais têm que fazer, onde é que o meu filho está socializando? Mesmo, vai lá para o mundo concreto de novo. Antes ia para a pracinha, encontrar com um grupo tal. Que pracinha é essa que o seu filho está encontrando no mundo online? Aí acompanha quem são os amigos. Existem controles parentais. Exemplo, o Xbox, que é um que a minha família, né, primas e tudo, tem crianças para adolescentes, ele tem um controle parental. Quando um pedido de amizade chega de fora, ela recebe no celular. E aí ela questiona com o filho. Filho, quem foi? E isso é em acordo. Não tem nada disso que é por trás da criança. É em acordo. Filho, quem foi esse que chegou aqui? Quem é? Ai, não, é um amigo, um pedido de amizade online. Não, a gente já combinou que pessoas estranhas não podem pedir essa amizade. Por favor, retire. E aí ela segue se aquilo foi retirado. Esse é um modelo de controle parental dentro dessa estrutura familiar. Então, existem vários. A gente recomenda pais entrar no site da Netex, Educação Digital. Existe controle parental fácil. Aí ela ensina como fazer os controles parentais dentro dos aparelhos eletrônicos em casa, desde o PC até os celulares, tanto o Android como o iOS, do iPhone, e também as plataformas de jogos. Isso tudo está lá. Qual é o problema do YouTube? O YouTube ele tem uma idade mínima, que deve ser obedecida para todas as mídias. Uma coisa que os pais têm muito é não obedecer isso. Obedecer a idade mínima, que é 13 anos, e acompanhar, assistir junto com os filhos, se interessar, porque existe uma barreira. Eu estou aqui assistindo o meu filme no YouTube que me interessa, e o meu filho está aqui do lado fazendo outra coisa, e a gente não conversa sobre isso. Então tem que ter esse momento onde aquilo ali faz parte da vida da família. Quando a gente tinha a televisão grande em casa, e todo mundo só tinha 4 canais de televisão, todo mundo sabia o que todo mundo estava assistindo. O pai e a mãe, então, tem que se envolver mais, né? Muito. Mas muito mesmo. Não só ficar com Essa é a melhor prevenção, né? O envolvimento. O envolvimento, o diálogo e a educação para o mundo digital. A gente não vai excluir a internet da vida da gente, nem tem interesse. Aliás, ela é um direito garantido pela ONU. Então, a gente tem uma obrigação, a responsabilidade de educar para. A gente, mesmo não sendo nativo digital, é o que conhece os perigos de amadurecer, de passar por essa adolescência. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente ainda dá um tempinho para as últimas considerações. Fabiana, você gostaria de deixar uma última mensagem? Eu gostaria de pedir a pais, educadores, profissionais de saúde,
que entrem na página do Instituto, institutomecuida.org.br. Nós temos um número imenso de materiais. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Vamos a qualquer lugar onde somos chamados. Não tem limite de grupo de pessoas. E também inicia as prevenções nas escolas. O Ministério Público do Ceará emitiu uma nota no passado pedindo que a educação digital fosse iniciada nas escolas do estado do Ceará. A primeira semana de junho é a semana oficial do estado do Ceará de prevenção às brincadeiras perigosas, que foi oficializada como lei ano passado. Então, fiquemos atentos ao que está acontecendo. Então, Caroline, fica à vontade também para deixar a sua mensagem. Lembrando que a gente está finalizando o quadro diálogo, aqui a gente conversou sobre o uso abusivo da internet por crianças e adolescentes. Eu só queria pedir para estar atento e fazer um uso melhor, um uso mais consciente da internet, das redes, das mídias sociais, separando um tempo para se dedicar para as relações presenciais, que são fundamentais. Isso vale para adulto, criança, todo mundo, né? Exatamente. E assim, com relação ao uso aí das redes, para refletir antes de fazer qualquer publicação, antes de compartilhar imagens e conteúdos, fiquem atentos a isso. Separem um tempo livre para se dedicar a outras atividades, que isso faz toda a diferença no nosso desenvolvimento. Gente, a gente encerra por aqui o programa IFCE no ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 14 horas. Até lá. Foi ótimo. De 12 anos, então. A Universitária FM apresentou